Olá Osasco, olá São Paulo e olá Brasil. Estamos aqui de volta mais uma vez pela TNI Brasil, iniciando mais um programa Visão do Reino. Eu, reverendo Rubens Braz, quero desejar para todos uma ótima tarde, um ótimo programa debaixo da bênção de Cristo, tá certo? Este programa de hoje está mais do que especial. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar aqui pela TNI Brasil, no programa Visão do Reino, o pastor Reinaldo Mota, presidente do Conselho de Pastores de Osasco, nos dando uma entrevista aqui, contando vários detalhes sobre a sua vida, sobre o seu ministério, então não perde. Mas hoje também, essa semana, melhor dizendo, é uma semana em comemoração à Bíblia, tá certo? Então nós queremos hoje, neste programa, fazer uma singela homenagem aqui à Bíblia, porque hoje eu nem vou falar muito, tá certo? Porque hoje nós queremos homenagear o maior livro do mundo, o principal livro. Já foram escritos diversos livros aí, gente, livros que ficam famosos, que vendem milhões, mas depois o neto já não sabe mais, o bisneto já não sabe mais. A Bíblia não. A Bíblia passa ano e entra ano, passa gerações e ela continua sendo o livro mais vendido, o livro mais lido de todos os tempos. Quero agradecer a audiência, mandar um abraço para todos que estão em casa assistindo o programa Visão do Reino. Quero também agradecer os nossos parceiros. Eu quero aqui agradecer a Zoom Telecom, que é uma das empresas parceiras nossas que está aqui apoiando o programa Visão do Reino. Quero mandar um abraço para vocês. O site, o e-mail, melhor dizendo, da empresa Zoom Telecom é zoomtelecom@hotmail.com. E o telefone é código 11 2822 5102. Quero agradecer também um outro parceiro nosso, que é a Maltos Multimarcas. É uma loja de automóveis, tá bom? Então, um grande abraço para o pessoal e para toda a equipe da Maltos Multimarcas. Está aparecendo na tela para você o site www.maltosmultimarcas.com.br e o telefone é código 11 São Paulo 3685 2200. Muito obrigado a todos os nossos queridos parceiros. Vamos deixar na tela também, quero pedir para a produção colocar o nosso site, gente, o site do Ministério Sacia-me e o nosso e-mail para que você possa entrar em contato e participar conosco do programa Visão do Reino. Está aí, ministériosaciame.org, ministériosaciame.org é o site. E o e-mail, ministériosaciame@gmail.com. Manda um e-mail, cadastre o seu projeto missionário, o seu projeto beneficente. Nós vamos estar lançando vários quadros novos aí no próximo ano, que já está chegando, inclusive. Então, entre em contato com a gente, apresente o seu projeto e nós vamos divulgá-lo para o Brasil e para todo o mundo. Eu quero agora, nesse início de programa, em comemoração à Bíblia, fazer uma reflexão já com você sobre este livro tão especial que é a Bíblia Sagrada. Este livro que hoje essa semana está sendo comemorado como um livro, o livro dos livros. Deus e a ciência. Esse fato aconteceu em 1892. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. Esse senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta, que você conhece bem, que é a Bíblia. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: "O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?" "Sim", disse o Senhor, "mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus." "Estou errado?", perguntou ao jovem. Com uma risadinha, este jovem respondeu: "Claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história geral e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, fez o favor de mostrar a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem nessa história de que Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os cientistas dizem sobre isso", respondeu aquele jovem. "É mesmo?", perguntou o velho cristão. "E o que dizem os cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário, "agora eu vou descer na próxima estação, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio." Você que está assistindo agora, você está vendo o cartão que este homem mostrou para aquele rapaz. Na verdade, este jovem estava conversando com um dos maiores cientistas de toda a história. Um pesquisador francês que descobriu a vacina antirrábica, enfim, você já ouviu falar muito dele, de Louis Pasteur. E eu quero dizer para você hoje, você que está assistindo agora,
Aquele jovem estava equivocado. Ele estava conversando com um grande cientista e estava tentando convencer o cientista de que a ciência provava que a Bíblia não era verdade. E mal sabia ele que ele estava falando com um dos maiores cientistas. Assim também tem muitas pessoas equivocadas nos dias atuais. Pessoas que tentam fugir da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. É como dizem os mais velhos, né? Você não pode dizer que jiló não é bom se você não provar. Você não pode dizer que uma comida não é boa se você não provar. E eu quero dizer a mesma coisa. Ninguém pode falar da Bíblia se não provar. E eu faço um desafio aqui hoje. Eu duvido alguém ler a Bíblia e continuar da mesma forma. Você pode ler um livro de Paulo Coelho, que tem livros bons. Você pode ler um livro de qualquer autor aí, da atualidade ou dos mais antigos, autores da literatura brasileira, Machado de Assis, também, e outros. Eu, por exemplo, gosto muito de Júlio Verne. Você pode ler qualquer livro, por melhor que ele seja, ele não vai mudar a sua vida. Ele não vai mudar a sua história. Agora, esse livro, a Bíblia Sagrada, tem o poder de mudar a história de qualquer pessoa. É por isso que alguns fogem dela, porque sabe que depois que lê ela, não poderão ser mais as mesmas pessoas. E alguns não querem mudar. Mas hoje, o meu desafio para você na Semana da Bíblia é: leia a Bíblia e você com certeza será transformado. O Dia da Bíblia surgiu em 1549, quando um bispo que vivia na Grã-Bretanha incluiu o livro de orações do rei Eduardo VI, um pedido especial pela leitura da Bíblia. Então essa data, desde então, acontece em todo o mundo e é comemorada aqui no nosso país, no Brasil, no segundo domingo do mês de dezembro. Então no próximo domingo é muito provável que a maioria das igrejas estarão realizando algum evento especial para a comemoração da Bíblia. Não deixe de participar e não deixe de ler a palavra de Deus. Eu quero agora fazer uma homenagem, gente, a uma das organizações que prestigiam a Bíblia Sagrada. Uma das organizações que realmente divulgam a Bíblia Sagrada no Brasil e no mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil, que tem um trabalho extraordinário, tá certo? Ela faz um trabalho maravilhoso, lançando Bíblias, traduzindo Bíblias. Nós vamos ver agora uma matéria especial e daqui a pouquinho eu já volto. Vamos lá ao VT, daqui a pouco eu estou de volta. Desde 1962, a Sociedade Bíblica do Brasil dedica-se a levar assistência social e espiritual à população ribeirinha do Pará. Para isso, criou o programa Luz na Amazônia, que conta com um barco-hospital desenvolvido especialmente para prestar atendimento a essa parcela da população. Estruturada com equipamentos médicos e odontológicos, a embarcação está preparada para a realização desde consultas até pequenas cirurgias. A chegada do barco mobiliza a comunidade e beneficia centenas de famílias desses pequenos povoados. As atividades oferecidas pelo programa Luz na Amazônia incluem a distribuição gratuita de literatura bíblica, apresentação de peças teatrais, recreação infantil, atendimento médico e odontológico, realização de exames laboratoriais, emissão de documentos e palestras educativas. As ações do programa impactam positivamente a vida da população, em sua maioria isolada dos centros urbanos e sem acesso à literatura bíblica e infraestrutura básica. Somos ribeirinhos e todo mundo tem muita dificuldade, principalmente às vezes monetária, porque tem que ir para Belém, resolve nossos problemas, tanto de saúde como dentário, essa ação social de vocês que é muito importante para a gente, porque tem muita gente que precisa, né? A palavra de Deus é um alimento, principalmente nas horas difíceis. Há alguns tempos atrás nós não tínhamos um atendimento social nesse nível que nós estamos tendo hoje. Com a presença desse trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil vem implementando aqui, para nós tem sido bastante satisfatório, porque nós estamos vendo que a gente está sendo assistido na questão de médicos, né? Questão de outras especialidades que a sociedade tem apresentado para a gente. E eu creio que a comunidade está se sentindo bastante satisfeita com esse atendimento. Ela vem suprir muitas necessidades
que até mesmo o poder público estadual, municipal, não tem contribuído nesse sentido para a gente. O interessante é a palavra de Deus ficar, entende, no nosso coração, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Porque até o momento a gente não tinha esse aparato, esse conhecimento, a importância da palavra de Deus para cada família e para cada ser humano. Eu gostei mais que eles trouxeram as Bíblias, os livros para as crianças, né? Para a gente aprender e saber mais sobre a Bíblia. As viagens do Luz na Amazônia são realizadas graças ao trabalho voluntário de centenas de profissionais de diferentes áreas e a doação financeira de milhares de pessoas imbuídas do espírito solidário e evangelístico. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convida você a contribuir para a ampliação deste programa social. Sua oração, doação e participação irão contribuir para a continuidade desse programa, além de permitir que muitos outros corações sejam semeados com a palavra que transforma vidas. Faça parte desta causa missionária. Bem, esta é a nossa pequena e singela homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, uma das principais sociedades bíblicas do mundo, que ajuda aí a levar a mensagem da Palavra de Deus ao redor do mundo. Inclusive eu quero já fazer aqui fazer uma observação, tá certo? Uma observação. Alguns de vocês que estão nos assistindo receberam uma divulgação de que hoje teremos aqui a presença do Dr. Erni Seibert, que é o secretário-geral da Sociedade Bíblica. Inclusive quero mandar um abraço para o Dr. Erni e para a Luciana Garvelini, que nos atendeu prontamente e não foi possível estar conosco. Estávamos com o programa já montado, mas em outra oportunidade ele estará conosco aqui com certeza e vai ser um programa mais que especial. Ele está na Europa agora e já me fez o contato dizendo que está à disposição e virá para o programa Visão do Reino. Então hoje eu quero mandar esse abraço aí para o pessoal da Sociedade Bíblica. Essa é a nossa homenagem, é a homenagem do programa Visão do Reino para essa entidade tão importante que ajuda a levar a Bíblia ao redor do mundo. Vocês perceberam, vocês que estão assistindo, que esse também é um projeto missionário, né? Levar ali a obra social até a Amazônia. Eu quero agora, nós vamos chamar um outro VT ainda, fazendo uma homenagem também, tá certo? Nós vamos fazer uma homenagem agora aos tradutores. Eu estive num evento da Sociedade Bíblica esse ano, foi um fórum onde o tema era exatamente traduções da Bíblia. Você que tem a Bíblia na sua casa, alguns inclusive que tem a Bíblia lá empoeirada no Salmo 91, está lá em cima da estante de enfeite. Alguns acreditam que deixar ela aberta vai trazer bons fluidos, né, como eles dizem. E não é assim, os bons fluidos só vêm se você lê ela e obedece ela. Ela estar aberta na sua casa é um livro como qualquer outro. Mas para que aquele livro esteja lá na sua casa, na sua estante, ou aberto lá, alguém pagou preço. Não só aqueles que viveram as histórias que estão na Bíblia, não só Jesus Cristo que morreu, mas tem toda uma equipe de profissionais por trás, gente. Gráficas, a Sociedade Bíblica, e um trabalho que me causa uma grande admiração é o trabalho dos tradutores. São homens e mulheres de Deus que estudam idiomas e muitas vezes têm que deixar o seu país, a sua nação, ir até outra nação, morar com aquele povo, conviver muitos anos para entender a linguagem, porque linguagem não é somente palavras, viu? Tem uma questão também de significado, é um trabalho difícil. Esses tradutores, então, muitas vezes passam muito tempo em um povo para traduzir a Bíblia para um idioma, para que aquele povo possa entender a Bíblia na linguagem deles. Porque a melhor forma de entender a Bíblia é na linguagem do nosso coração. Eu, por exemplo, eu falo a língua portuguesa. Então, quando eu leio a Bíblia em português, ela fala comigo. Quando eu leio em espanhol ou em inglês, já nem sempre eu consigo sentir a mesma sensação, sentir o mesmo toque. Então, em homenagem aos tradutores da Bíblia, nós vamos agora a uma matéria especial sobre um povo que recebeu a tradução da Bíblia de uma forma comovente. Você vai se emocionar agora. Vamos ao VT. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Cordoba, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 12000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing.
yung dibu darana yung dibu daad na gigip memero. Dara memero kom. Simni ne wenena yung dibu nisin mati sampai wahyu. Gigip tangkal wenena wala yung simna igin kom kiaman. Flight followed by Alpha Delta landing Korupun. Flight followed by Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Endi nang lumadong norway na mukanda. Endi semdu bulmariyak, bulanak. Sumna lang tanggip silam. Naniyong. Wah, Yesus Kristus semiyon na ya. Endi leblur bani kat ni dasung ni dobokan dari saya hari bani di. Endi yung saya nemlok nulam mabukanda. Nawa bayar si ulam nilwe, endi yung le. Yung nang niya kapag ulam na anda ya. Endi sambil belum dieli yung rayap kat lirim yung tamawalu lang mo. Sambil belum hari nangin sumna na danggalasa. Nana yung sumna narap nang sari dom salban dia. Dari suara di belum nuna, emi yung nana yung. Emi yung andi bautuk ni asum na nagigip na di saya danggalasa. Emi yung ala anak ada kip kendi. Kiblap na, amin. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word.
Esta foi a homenagem do programa Visão do Reino aos tradutores da Bíblia. Você viu aí que comovente, que emocionante, um povo que recebeu a palavra de Deus e já tinham consciência de que era um livro diferente. Por quê? Porque antes eles já estavam sendo ensinados por mestres ali, por professores, mas usando outros idiomas, né? Eles buscavam Bíblia em outros locais, em outras aldeias, em outros povos, e aquela palavra já estava operando uma transformação na vida deles. Por isso que eles receberam com aquela alegria, porque era um livro que já estava trazendo uma diferença para eles. Aí eu faço uma pergunta para você. Eu estava comentando agora com o pessoal aqui da produção, nós temos várias Bíblias em casa. Hoje temos Bíblia no tablet, temos Bíblia no celular, nós temos Bíblia na internet. Tem pessoas que mandam textos bíblicos pela internet, eu mesmo, muitas vezes eu mando pelo Face, pelo Twitter. Será que nós damos valor? Nós temos acesso à palavra de Deus. Será que nós damos valor ao trabalho dos tradutores, ao trabalho de tanta gente que paga um preço para que essa palavra possa transformar a nossa vida? Muitas vezes a nossa Bíblia está lá, como eu disse, só aberto na estante, a página do Salmo 91 ou do Salmo 23. Já está até amarela, empoeirada, tem até uma teiazinha de aranha, às vezes. A verdade é essa. Pessoas que acreditam que aquilo ali vai trazer bênção e não traz, gente. A Bíblia, quando você não abre ela para ler, ela é um livro como qualquer outro livro. Agora, quando você abre ela, começa a ler e começa a obedecer, sua vida muda. Então que fica esse recado aí para vocês. E eu quero fazer agora também mais uma homenagem nesta Semana da Bíblia. Eu quero agora fazer uma homenagem à Escola Dominical. Eu fui criado na Escola Dominical e até eu comentei em um outro programa que há um tempo atrás algumas pessoas às vezes até pensavam que eu já tinha feito curso teológico, né? Hoje realmente nós temos, mas na época eu não tinha feito ainda. E as pessoas pensavam por quê? Porque eu tinha um conhecimento bíblico. E esse conhecimento, eu adquiri ele na escola dominical. Todos os domingos pela manhã, eu me lembro até hoje, quero contar isso para você, para te ilustrar para você. A primeira vez que meu pai me levou na escola dominical, ele disse, olha, agora você já pode ir. Eu tinha 5 anos de idade. Antes ele não me levava. Hoje já tem classes até para os menores de 5 anos, mas na época eu não tinha. E ele foi me levar para a escola, me deu uma revistinha velha, porque criança, você sabe, às vezes rasga, quer cortar, quer bagunçar, jogar no barro. Ele me deu uma revistinha velha, me levou para a escola dominical e naquele dia eu me lembro que a lição foi sobre Davi. Davi, quando ele matou Golias e ele girou a funda e jogou uma pedra no gigante. E eu me lembro que no final foi feita a pergunta o que as crianças tinham aprendido e as crianças tinham que ir lá até a frente para dizer. E eu era muito criança, fui até a frente e eu disse, eu aprendi hoje que Davi matou o gigante Golias com uma preda. E naquela hora todo mundo caiu na gargalhada dentro da igreja porque eu falei preda. Mas olha, eu estava aprendendo a palavra de Deus ali. Então leve seus filhos para a escola dominical. Eu quero agora fazer uma homenagem então à escola dominical, a esse evento tão importante que ensina a Bíblia para as pessoas. Tá? E nós vamos também, ao mesmo tempo, aí colocar em destaque o pessoal da Igreja Metodista que fez um vídeo super criativo. Gente, muito criativo sobre a escola dominical. Inclusive, você pode mandar vídeos para a gente. No quadro Eu Faço a Diferença. Depois eu falo mais sobre isso. Vamos a esse VT, esta homenagem sobre a escola dominical. O presidente Lula questionou hoje se a escola dominical ainda se faz necessária nas igrejas metodistas. A oposição quer que acabe a escola dominical, alegando que o domingo de manhã é a única chance na semana para dormir até mais tarde. Segundo pesquisas no Orkut, o número de atividades no sábado à noite teve um aumento de 92,5%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Seria tão mais simples e tão mais fácil que a escola dominical fosse transferida para a segunda noite. Na segunda-feira, o presidente do Senado voltou a cobrar que a escola dominical seja no sábado. José Sarney se defendeu de mais uma denúncia publicada no fim de semana, a de que ele teria sido a favor do fim da escola dominical na Igreja Metodista. Eu não disse para terminar a escola dominical. Eu falei que era para ser no sábado à noite. O que devemos fazer? Os aliados de Sarney dão como certo que não haverá mais escola dominical na Igreja Metodista pelo domingo. E o certo sim seria no sábado. A Igreja Metodista ainda não se pronunciou sobre o assunto. Todo mundo espera alguma coisa,
Você está vendo ele? Estou. Por que ele está subindo na árvore? Porque ele é um cara muito baixinho. Desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Vamos, aqui eu conheço Jesus. É isso aí, gente. Você acabou aí de assistir esse vídeo criativo, né, que foi feito aí pelo pessoal da Igreja Metodista para divulgar a escola dominical. Infelizmente, hoje, muitas igrejas das modernas não têm escola dominical. Então, o povo vai para a igreja só para buscar a bênção, como eu sempre digo, para buscar a cura, não entende nada de Bíblia, não entende nada da palavra de Deus, e na hora que vem o problema, na hora que vem a luta, não sabe como resolver. Por isso que hoje nós estamos tendo aí agora uma notícia que está dizendo que já são 4 milhões de pessoas no Brasil que se declaram religiosas, cristãs, evangélicas, porém sem igreja. Por quê? São pessoas que não frequentaram a escola dominical, não leram a Bíblia realmente, não entenderam a palavra de Deus. E se você não entende, você fica na igreja baseado na fé dos outros, baseado na fé do pastor, do apóstolo fulano de tal, do bispo fulano de tal. E na hora que vem o problema, como eu sempre digo, o que acontece? Cai todo mundo junto. Então a sua fé não tem que estar baseada numa denominação ou no cargo de alguém. Tem que estar na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Participe da escola dominical. Se na sua igreja já tem uma escola dominical, participe. Se não tem, procure saber onde tem escola dominical, onde tem algum curso bíblico para você participar. Inclusive, semana que vem, eu vou estar recebendo aqui no Vitrine do Reino da próxima semana, na entrevista, o pastor Johnson, lá do Seminário Vale da Bênção. Inclusive, estive em reunião com eles agora esta semana, fizemos uma parceria, depois na próxima semana você vai saber os maiores detalhes, mas nós estamos trazendo o Seminário Teológico Vale da Bênção para Osasco. Então você que já conhece, por exemplo, o Ministério Vale da Bênção e gosta e tem vontade de aprender a Bíblia, talvez não tenha muito tempo, procura o nosso site depois, que lá vai estar todas as informações, você vai poder estudar a Bíblia aqui no centro de Osasco, com os melhores professores, e eu tenho a certeza que você não vai ser levado aí por qualquer vento de doutrina, por qualquer um que vem trazendo um falso evangelho, tá certo? E também na hora que vier as lutas, você vai conseguir vencer, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá poder para vencer todas as lutas da vida. Eu quero agradecer mais dos nossos parceiros, a Teixeira Tour Turismo, que tem abençoado o programa para que nós possamos continuar aqui no ar. Está aparecendo para você o site www.teixeiratur.com.br e o telefone, código 11 3682-4843, o melhor turismo do Brasil para você. Quero mandar um abraço aí para toda a nossa audiência, quero mandar um abraço para um parceiro, uma pessoa que não é nem parceiro do programa, já é um parceiro do meu ministério já há uns 5 anos, que é o senhor Danilo Augusto, que tem nos apoiado nos momentos bons, nos momentos difíceis, tem apoiado o nosso ministério, tem acreditado, e hoje ele está fazendo aniversário. Então, ó, Danilo Augusto, parabéns para você, feliz aniversário nesta data querida e que Deus te abençoe muito. Bem, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta com o pastor Reinaldo Mota na entrevista de hoje no quadro Vitrine do Reino. Até já!
Maravilha, pessoal, estamos de volta aqui pela TN Brasil com o programa Visão do Reino e agora começando mais um quadro Vitrine do Reino. Hoje com um convidado muito especial, uma das maiores autoridades aqui da cidade de Osasco, no meio das igrejas evangélicas, tá certo? Estou recebendo aqui hoje o presidente do Conselho de Pastores da cidade de Osasco, pastor Reinaldo Mota. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês no Visão do Reino e pode contar com a gente. Maravilha, tenho certeza que vai ser uma alegria para nós e para quem está nos assistindo pela TN Brasil, aqui essa entrevista especial de hoje. O senhor também exerce outras atividades, com certeza, mas vamos começar aí falando primeiramente sobre o pastor Reinaldo Mota Humano. Como foi a sua experiência com Deus? Minha experiência foi em 1982. E olha, por incrível que pareça, foi através de uma namorada que me levou para a igreja. Sim. Conheci Jesus ali, me aprofundei, já me tornei líder de jovens. Fui diácono muito tempo lá. Certo. E aí nessa trajetória toda, aproveitando o momento, quero deixar um abraço para o meu pai, aquele que me acolheu, o pastor Luiz Escliró. Ele foi meu primeiro pastor, ele e o pastor Benedito, que me acolheu, que me ensinou beabá. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito a eles. Maravilha, tá certo. E engraçado que você foi laçado, vamos dizer assim, através de uma namorada. Deus usou essa estratégia para te abençoar. Pois é, eu tô lembrando um amigo meu lá de João Pessoa, que ele começou a namorar com muitas meninas e começou a levar para a igreja. Mas não foi meu caso não, foi uma só que me laçou e me levou. E hoje você está firme com Deus. Irmão, muitos anos, já 82, já faz tempo, né? O tempo passa, né? Eu acho interessante que parece que isso se reflete, inclusive, no teu ministério, porque o senhor é conhecido também como um pastor moderno, vamos dizer assim. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que é ser um pastor moderno, porque tem aí tanto o lado bom, mas também a gente sabe que pessoas entendem ser um pastor moderno como algo ruim às vezes. Na verdade, assim, simplesmente, querido, assim, a gente vive num contexto atual. Nós somos contemporâneos. Jesus, ele era contemporâneo. Jesus vestia a roupa da moda da época. Jesus andava, não era João Batista, que era diferente. Jesus não, ele era uma pessoa normal, contextualizada dentro do seu tempo. E eu acho que há uma parte assim, do segmento, da necessidade, da ansiedade das pessoas fugir às regras que a igreja automaticamente estabeleceu como conceitos e preceitos. E aí, na Casa Gospel, por exemplo, a gente colocou assim uma forma de pensar, uma informalidade de roupa, da forma de se expressar dentro de uma seriedade da Palavra de Deus. E com isso temos atraído muitos jovens, muitas pessoas que acreditam nesse tipo de visão, a visão contemporânea dos dias de hoje. Eu vejo assim as coisas, né? Maravilha. Fala um pouquinho dentro dessa humanidade, fala um pouquinho sobre a sua formação profissional, sua atuação profissional. Na verdade, eu sou formado em Ciências Sociais, sou formado também, sou bacharel em História, já dei muita aula de História, de Sociologia, e sempre na área de Relações Humanas, sempre ligado à pessoa, não sou, fujo de exatas, mas eu sou ligado assim como formação e teologia. Eu sou um pastor assim autodidata. Eu estudei, nunca fiz um curso teológico assim, um seminário teológico, mas fiz muitos cursos teológicos durante a minha vida. Estudei muito, conhecimento, exatamente, junto com a própria bagagem da história, da sociologia, que estuda a sociedade, a filosofia, tudo isso. Essa é a minha formação, né, profissional. E hoje sou representante comercial, além de pastor, presidente do Conselho de Pastores. Tá certo. Você representa qual tipo de produto? Eu represento perfumes importados. Eu deixo a sociedade mais cheirosa. Mais cheirosa. Tá certo. Isso é importante também, com certeza. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre família. Fala um pouquinho sobre a sua família e a sua visão sobre a importância aí dessa instituição. Cara, você me deu uma oportunidade maravilhosa de eu falar sobre família, a minha família. Eu me casei um dia, graças a Deus, sou muito bem casado. Sou muito bem casado. E, no dia do meu casamento, o pastor Luiz Escliró, que fez o meu casamento, ele trouxe uma palavra profética para a minha vida. Ele falou assim: você vai ser pai de um menino. Aí a gente já sai, o homem de Deus falando, querendo ver o resultado. Ele fez uma promessa, Deus fez uma promessa na sua vida. No dia do casamento, na hora da ministração, ele trouxe uma palavra profética para mim. Ele falou: você vai ser pai de um menino. Então vamos fazer o seguinte, pastor, eu tenho uma surpresa para o senhor, inclusive. Nós vamos ver um VT, pessoal. Estou recebendo aqui hoje, no Vitrine do Reino, o pastor Reinaldo Mota, tá certo? Vamos ver um VTzinho, daqui a pouco ele vai continuar contando essa história para a gente. Vamos lá. Muitas situações se levantam de forma contrária. Muitos gigantes se levantam na nossa vida para roubar a esperança que um dia foi colocada nos nossos corações. Muitos gigantes se levantam para derrubar a esperança que Deus colocou no seu coração.
Deus falou com essa palavra profética? Foi no meu casamento. Pois bem, eu casei no dia 11 de janeiro. No dia 11 de janeiro de 2006, eu estava completando 20 anos de casado. E você sabe o que eu estava nesse dia? Eu estava na maternidade. Já era quase 11 horas da noite, minha esposa que estava grávida, entrou em trabalho de parto, nós fomos para o hospital. No dia do aniversário de casamento, que nós estávamos completando 20 anos de casado, e ela estava dando à luz ao menino chamado João Antônio. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque Deus não é filho para que minta, e nem para que se engane. Se Ele prometeu algo para você, como Ele prometeu para mim, nem que demore 20 minutinhos, 20 dias, 20 meses ou 20 anos, Ele Pastor Reinaldo Mota, o que aconteceu nessa história dessa promessa do filho? Então foi um milagre, né? Porque no dia 11 de janeiro de 86, estou ficando velho, viu? Estou ficando velho. O pastor profetizou sobre a minha vida que eu seria pai de um menino. Certo. Só que 20 anos depois, no dia que eu estava completando 20 anos de casado, quer dizer, no dia 11 de janeiro de 2006, eu estava na maternidade às quase 11 horas da noite, que estava nascendo o meu filho João Antônio. Então, quer dizer, Deus trabalhou no meu coração durante 20 anos. A esperança que eu perdi um dia de ter um filho, de ter uma família, quantas e quantas pessoas orando por isso, isso acabou se esfriando, acabando, eu já não tinha mais esse desejo. Mas Deus é tão poderoso que se Ele falou qualquer coisa, que seja para você, qualquer um os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, se Deus prometeu para você, nem que demore, foi o que foi falado no testemunho, 20 segundos, ou 20 minutos, ou 20 anos, se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, cumpriu na minha. E Deus é tão maravilhoso, querido reverendo, que hoje eu tenho o João Antônio, e aí nasceram 2 gêmeos idênticos, univitelinos, o Pedro e o Gabriel. E aí tem uma brincadeira que o meu nome não é mais Reinaldo, agora é Abraão, pai de multidão, porque Deus, Ele é poderoso, infinitamente mais daquilo que a gente pensa, que a gente vê, que a gente ouve, que passa no nosso coração. Ele tem muito mais pra gente. Hoje eu sou um pai de 3 meninos maravilhosos, porque Deus fez um milagre acontecer na minha vida. Maravilha. Isso eu sou grato a Ele eternamente. Família linda, uma bagunça pra caramba, mas é maravilhoso. Maravilha, parabéns. Inclusive a gente entra lá às vezes no perfil do pastor Reinaldo, né? Na internet, lá no Face, a gente vê as fotos com os filhos lá passeando e a gente vê que é um testemunho. Esse é o nosso objetivo do quadro Vitrine do Reino, que é mostrar a humanidade, não só a autoridade que ele exerce aqui na cidade, mas a pessoa que precisou de um milagre um dia, talvez como você que nos assiste agora precisa, e Deus também pode fazer na sua vida. Mas pastor, vamos falar agora sobre o seu chamado ministerial. O senhor é um pastor. Como aconteceu esse chamado? Como o senhor sentiu que teria que ser um pastor e fazer a obra de Deus aí, cuidando das ovelhas? Começou há muito tempo, na grande verdade, começou há muito tempo lá na Lapa, porque eu era da Igreja Unida da Lapa. Então lá na Lapa a gente tinha um trabalho na praça, isso em 80 e alguma coisa também. O pessoal falou 20 e poucos anos de casado, né? Então o pessoal está fazendo as contas da minha idade. Eu tenho 48 anos, fiz dia 5 eu estava me perguntando, inclusive, eu falei assim, quantos anos eu tenho? 48, eu tomo um copinho de Formol por dia, estou brincando. Então, lá na Unida, a gente tinha um trabalho, a gente pregava na rua, na praça de sábado, em frente ao mercado municipal da Lapa. Então a gente colocava o som, tudo, e eu começava a pregar, e todo sábado. Então ali Deus foi me chamando para o trabalho ministerial, evangelístico, o trabalho da ministração da palavra. Nunca me esqueço que um dia na rua, lotado de gente, em torno de 70 pessoas se converteram, aceitaram Jesus. E aí eu falei, gente, o que é isso? Um garotão, assim, falando, 70 pessoas levantaram as mãos, e a gente anotou os nomes, oramos para aquelas pessoas. E ali Deus foi me chamando, né? Foi me chamando. Eu era líder de jovens somente, aí depois me tornei um diácono. Fiquei muitos anos sendo diácono. E fui aprendendo com o pastor Luiz. Passou por toda a trajetória, né? Passei, devagarzinho, Inclusive o pastor Esclirol sempre falou isso, Reinaldo, a natureza não dá salto, é um degrau por cada vez. Não é que ele pular 10 degraus, você vai cair e vai voltar para o primeiro. Exatamente. E aí eu fui seguindo degrau a degrau. Tá Estou aqui hoje com você, é um privilégio estar aqui com você hoje. Maravilha, o privilégio com certeza é nosso aí. E fala um pouquinho também, hoje o senhor lidera uma igreja, né? Fala um pouquinho sobre essa igreja. A Casa Gospel, é uma igreja assim que Deus colocou no meu coração. É uma igreja
aqui na cidade de Osasco, uma igreja que a gente tem como missão ser formadora de opinião, uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro, uma igreja que tem agregado muitos jovens e temos falado a palavra correta para o jovem, que sexo antes do casamento é pecado, que não adianta se prostituir, que não adianta você estar vindo pela igreja pela motivação da música, porque lá a gente gosta de rock and roll, de tudo quanto é tipo de ritmo, mas essa não pode ser a motivação do crente, não pode ser a bênção. Eu vou na igreja para receber uma bênção. E hoje em dia, as igrejas estão meio assim, batendo uma tecla só. É prosperidade, é bênção, não sei o quê. Na verdade, o culto a Deus tem que ser um culto a Deus. A Deus. E a motivação, nosso culto principal começa às 10 horas da manhã e muitas vezes a moçada ficou a noite toda na internet, sei lá, sabe como é que é a geração atual? É. Mas 10 horas da manhã, 9 horas temos uma escola bíblica, às 10 começa o culto e a moçada está lá. Então, a grande verdade é assim, uma igreja que, além de tudo, resgatou o meu prazer em servir a Deus. Porque sabe como é que o ministério às vezes é muito pesado? Sim. E eu fui pastor, sou pastor há 18 anos e num determinado momento da minha vida, eu falei, Deus quer algo novo de mim. E aí colocou no meu coração o projeto da Casa Gospel. E quando a gente começou a desenvolver esse projeto, Deus restaurou em mim o prazer de ser cristão, de ser pastor, de ir para a igreja pregar e não ficar ouvindo só os problemas, aquelas coisas todas. Deus resgatou para mim a alegria de ser pastor. Alegria de servir a Deus na cidade de Osasco, por exemplo. É um prazer ser um pastor, além de tudo, na cidade de Osasco, que tem uma história muito peculiar. Tem um grande amigo meu, que quando eu decidi, em meados de 90, trabalhar aqui na cidade de Osasco, ele falou, mas Reinaldo, você é maluco? Vamos para Perdizes, vamos para outro lugar. E desde aquela época, em 89, eu tinha um programa na Difusora Oeste, agora a Nova Difusora, já fazia rádio. E aí a gente começou um programa de rádio, depois eu fui para a Imprensa Gospel FM como locutor de rádio. Na primeira rádio da Renascer em Cristo, eu fui um dos locutores da Imprensa Gospel. E mesmo assim eu representava Osasco. A gente tinha um trabalho no Espaço Cultural aqui na cidade que durou durante 2 anos. E a gente, na rádio, na Imprensa Gospel, a gente falava muito da cidade. Então as pessoas tinham orgulho de ter um representante na rádio lá em São Paulo que falava de Osasco. E aí Deus foi me trazendo para essa cidade, o carinho maravilhoso. E todos esses anos, já há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, a gente ministrando aqui, o carinho, o amor. E mesmo assim, quando a gente saiu da Sara Nossa Terra, Gospel Memorial, e começamos a Casa Gospel, ainda algumas pessoas falaram, Reinaldo, vamos começar um trabalho em Alto de Pinheiro. Eu falei, não, o meu lugar é Osasco, onde eu amo, sou Deus apaixonado. Deus tinha um propósito, né? E tem um propósito para mim nessa cidade. E aí está, inclusive, acontecendo aí a igreja. Quais são os dias de culto lá na Casa Gospel? Domingo às 10 horas da manhã, e agora a gente começou às 18 horas, e às quintas-feiras às 20 horas. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver mais um VTzinho aí, gente, da Casa Gospel, e daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre o Conselho de Pastores de Osasco. Vamos lá. Preste bem atenção nessas palavras que está dizendo. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim, não há nada que pode te parar. Não há muralhas que ficarão diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim, não há. Que ficarão
Maravilha, pessoal, isso aí é só um pouquinho, tá bom? É só uma palhinha aí do que acontece na Casa Gospel, mas hoje, inclusive, que eu creio que está indo muito mais, aí evoluiu, cresceu o grupo, né, pastor? Cresceu, olha, estava vendo agora, assim, tá o Diego, aqui, junto com o Paulo. Da banda dos Manos, inclusive. Exatamente, dos Manos, e tem então, a galera toda tá lá, mas cresceu bastante. O Ministério da Música da Casa Gospel hoje é muito grande, dá para dividir todos os cultos. Estamos abrindo a primeira congregação lá no Jardim Canaã, que vai ser inaugurado dia 12 de novembro, não sei se vai estar no ar ou fora, não, mas dia 12 de novembro será inaugurada a nossa igreja Casa Gospel no Canaã. Tem uma banda lá muito legal também no Canaã. E essa moçada aqui está comigo há muito tempo, fazendo eventos em tudo quanto é igreja na cidade. Quero mandar um beijo para o Ministério de Música, que está muito atrelado a gente. Maravilha, inclusive eu também quero aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal da Banda dos Manos, que eu já conheço há alguns anos aí e tem nos atendido sempre que a gente chama. Pastor, vamos falar agora um pouquinho. O senhor é presidente do Conselho de Pastores. O que qual a importância e o que é o Conselho de Pastores de Osasco? Primeira coisa, o Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco é o principal órgão representativo da cidade quando se diz evangélicos. Qualquer tipo de pessoa que queira saber sobre o universo evangélico, eles procuram o Conselho de Pastores. O poder público, quando quer ter o envolvimento dos evangélicos, eles procuram o Conselho. Então, primeira coisa, é o principal órgão representativo dos evangélicos na cidade. E uma coisa muito interessante, em Osasco, é o mais antigo do Brasil. Não sei se você sabe disso. Completou, sábado, dia 5 de novembro, completou 23 anos de Conselho de Pastores. Quer dizer, os presidentes vão, a entidade fica. Logo depois, foi instituído o Conselho de São Paulo. Então, é um órgão sério e só existe um Conselho de Pastores nessa cidade. Eu sei que tem cidades por aí, tem vários. Sim. Osasco não. Osasco só existe o Conselho de Pastores Evangélicos. Tá só. E hoje ele congrega quantos pastores, quantas igrejas estão ligadas, filiadas ao Conselho? Então, assim, a gente tem um dado que aproximadamente 1.000 pastores estão associados ao Conselho. Porque, na verdade, não é igreja, Conselho de Pastores. Então, tem igreja, tem 5 pastores, tem outra não tem nenhuma, e assim por diante. Mas, num total, em torno de 1.000 pastores associados. É uma grande representatividade. 1.000 pastores de igrejas diferentes. Com certeza. É claro que aí a rotatividade nos cafés, que nós temos um café de pastores uma vez por mês, todo primeiro sábado de cada mês nós temos um café de pastores. É uma reunião, um encontro? É uma reunião, é um café literal, café tipo hotel 5 estrelas, que o pessoal toma café, se relaciona, a gente vê os amigos, a gente vive aquela utopia da unidade. Certo. E é uma utopia, mas enquanto o conselho existir, enquanto eu for presidente do conselho, já sou há 6 anos, eu vou lutar pela unidade, dentro da diferença. Você pode ser diferente de mim, mas nós somos unidos em Jesus, em Cristo, dentro da diversidade, na verdade, de formas, de pensamentos, de doutrina, de costumes, mas nós somos irmãos em Cristo. E aí o conselho ele tem essa função de unir, dentro dessa diferença, pastores de diversos ministérios. Casa Gospel, Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Universal, Igreja da Graça, e assim por diante. A gente consegue aglutinar e reunir numa reunião. Então a gente tem um café, as pessoas batem papo e tal. Depois nós temos um culto, que é voltado e direcionado para a liderança. Então os pastores ali recebem uma instrução, uma palavra, tem um momento de oração, de adoração. E qual é o dia? Repete aí para o pessoal que está em casa assistindo. É primeiro sábado de cada mês. Maiores informações podem entrar no site do Conselho de Pastores, é cpeo.com.br. Você vai ter maiores informações. E também no blog do Reinaldo Mota também tem informações dos cafés de pastores. Tá certo. Está aparecendo aí na tela para você que está em casa assistindo agora o site do pastor, blog do reinaldomota.blogspot.com, e também já apareceu aí, eu creio que eles vão colocar novamente, o site também do Conselho de Pastores, tá bom? cpeo.com.br. Então você está convidado, né, pastor Reinaldo? Convidado. Aí está aí os pastores das mais diversas denominações. Eu queria aproveitar, inclusive, porque a nossa ideia aqui do Ministério Sacime e do projeto Visão do Reino, que é um projeto de mídias, rádio, TV, revista, enfim, é um projeto que está ainda sendo estruturado, mas Deus já tem aberto portas para esse trabalho. E a nossa visão é realmente visão do reino, ou seja, não tem placa de denominação. Todos nós nos completamos
né? Eu preciso do pastor da Assembleia, talvez ele tenha algo que eu não tenha. Eu preciso do pastor Batista, talvez ele tenha algo que eu não tenha, né? E eu acho que eu estou aqui hoje recebendo o presidente do Conselho de Pastores, que reúne, congrega esses pastores, essas lideranças das mais diversas denominações. Eu queria que o senhor falasse, então, eu acho que o senhor é a pessoa mais apropriada, então, neste caso aqui, para falar sobre essa questão da unidade, né? Que hoje ainda nós temos ainda uma separação no meio evangélico e no meio das igrejas. Não tem a menor dúvida. Na grande verdade, as pessoas hoje em dia, elas pensam nos seus reinos. Visão do reino, mas cada um constrói o seu reino e vai estabelecendo, vão crescendo e ele vai cada vez crescendo mais e colocando pessoas embaixo do seu reino, os seus súditos, e vai crescendo. Na verdade, nós temos um reino só, temos um Senhor só, nós temos uma só fé. O que nos une é muito mais do que nos separa. Se as pessoas parassem e analisassem que é Cristo o Senhor, sabe? É Cristo que é o Senhor das nossas vidas, que é o nosso diferencial, nossa motivação de vida. Ele faz parte do reino. Então, se todos nós pensássemos dessa forma, nós não daríamos importância muito ao nosso reino pessoal, à nossa denominação. Hoje você pega rádios, FM, tudo é de uma igreja, é de uma denominação, só puxa a sardinha para suas coisas, não abre espaço para, como vocês estão fazendo hoje aqui, para outras pessoas de outros ministérios. Isso tem que acabar, sabe? Tem que acabar isso. Nós temos que estar perto um dos outros, porque nós somos irmãos. Eu sou diferente de você, mas Cristo nos une. E dentro dessa diversidade forma o corpo de Cristo. Então o conselho tem essa finalidade, essa função de estar unindo as diferenças. E eu quero aproveitar o seu canal de comunicação e dizer o seguinte: as eleições estão chegando. Todo ano é a mesma coisa. Os pastores vendem a bênção deles por um prato de lentilha. E aí vendem a sua igreja, vendem o seu reino em troca de algumas coisas. Está na hora da igreja. Troca de promessas vazias. Assim. Vazias, totalmente. Está na hora da igreja se unir, inclusive nesse propósito que vai ser fundamental ano que vem, que é a eleição. Se a igreja entender que Cristo tem que estar na frente, a bandeira. Tem um pastor que falou outro dia sobre que está na hora de destronarmos Saul, entronizarmos Davi, ou mudar um modelo de igreja da rainha Vasti para a rainha Esther. Está na hora da igreja de Osasco tomar uma posição. Entender, eu acho que o cristão, o evangélico, precisa entender o poder que ele tem. Eu estive aqui, inclusive, recebendo em um dos programas anteriores a vereadora Ana Paula Rossi, e ela veio falar, inclusive, sobre isso. Ela falando que se as pessoas entendessem o poder que elas têm na hora de decidir, né, as eleições, há muitas coisas não aconteceriam. Eu queria, inclusive, que o senhor falasse a respeito dessa questão. Hoje, nós acabamos de ver agora recentemente, na última eleição para presidente, que houve uma virada ali, que causou impacto, e esse impacto foi colocado que o responsável foi o povo evangélico. Querido, se a gente só fazer uma conta matemática, nós somos, isso não é história da carochinha, nós somos 30% da população. 30%. Vamos ter um número aí que vamos arredondar, 500 mil eleitores existem na cidade de Osasco. Em Osasco. Em Osasco. Nós somos 150 mil eleitores evangélicos. A gente consegue eleger um prefeito, eleger a Câmara inteira, a gente consegue fazer a diferença, colocar um governo que vai dizer não à corrupção, um governo que vai mudar a história da cidade, olhar para o necessitado. Se você é cristão, você não consegue olhar uma pessoa que está nua e não vestir, você não consegue olhar para uma pessoa que está com fome e não dar de comer, você não consegue ver a pessoa, a viúva, o órfão, e não fazer a diferença nessa vida, que esse é o chamado da igreja. E se a igreja estiver no poder, tendo essa oportunidade, ela vai fazer o que a Bíblia manda. Se for um servo de Deus de verdade, né? Porque a gente tem também histórias aí por aí, mas chegou a hora desse tempo, irmão, e somos 30%. Se a gente fizer essa conta matemática, a gente faz a diferença nos dias de hoje. Agora sim, dá para mudar, dá para fazer a história. Com certeza. Eu acho que esse recado tem que ficar para os seus telespectadores, que a igreja evangélica chegou a hora dela fazer a diferença e parar de fazer como Esaú, que trocou sua bênção por um prato de lentilha. Vai com a tua bênção, vai até o fim, vamos fazer a diferença. Chega da igreja evangélica ser cauda. Nós somos muito fortes, temos que ser cabeça, querido. A igreja ela precisa se levantar, né, pastor? Inclusive nós tivemos um programa aqui, onde nós falamos a respeito da reforma protestante, né?
promovida por Martim Lutero, foi comemorado agora, recentemente, né, o aniversário desse grande evento. E aí eu citava uma frase dele, de Martim Lutero, onde ele disse o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos maus, ou seja, não é o criminoso, não é o corrupto que me incomoda. Ele disse: o que me incomoda são os bons que ficam calados. Aqui silêncio dos bons, né? É o silêncio dos bons. Então eu acho que fica esse recado aí para você que está nos assistindo, você que assiste o programa Visão do Reino, assiste a TN Brasil, você que é evangélico, pastor evangélico, você que está envolvido com o Conselho de Pastores ou que não se envolveu ainda, mas pode vir a se envolver, vamos nos unir aí, gente, porque o ano que vem promete e nós temos que trazer uma mudança para a cidade de Osasco. Pastor, estamos chegando aos instantes finais da nossa entrevista, que por sinal está maravilhosa, tá certo? Está muito bom conversar contigo, mas vamos falar sobre o evento Marcha para Jesus, que eu acho que é o maior evento, se não me engano, evangélico de Osasco, é isso? É um dos maiores eventos do calendário da cidade, não só evangélico. Da cidade, com certeza, evangélico é o maior evento. Que é uma bênção, né? Que ali você vê as diferenças caindo por terra. E já há 14 anos a gente está na organização dessa marcha. Muita luta, né? Você sabe, para fazer a obra de Deus não é fácil. E há 14 ou 15 anos, acho que 14 anos a gente organiza, e já há 6 como presidente do conselho e os outros anos como diretor de eventos do Conselho de Pastores. É um evento que as igrejas se unem, vão para as ruas, evangelizam, já vi curas acontecendo, salvações acontecendo, pessoas pregando o evangelho. É uma festa maravilhosa, nos trios elétricos, aí a gente chega a uma grande concentração, pregação, palavra de Deus, oração, unidade da igreja. Ali simboliza a unidade, né? Porque ele tem de tudo, né? Então, mas é uma alegria, uma festa, é a festa do povo de Deus. E tinha um pastor muito amigo meu que falava sempre assim: se tem um povo nessa terra que tem um direito ao som festivo, à alegria, é o povo de Deus. E na Marcha para Jesus a gente extravasa tudo isso. E fica esse recado: ano que vem tem Marcha para Jesus de novo, com versão nova, vai ser maravilhoso. Maravilha. E qual a estimativa de público que normalmente participa? A gente já teve de tudo, né? 10, 15, 20, 40 mil, depende do ano, depende da organização, dos recursos, né? Mas 10 mil pessoas é o mínimo que a gente leva. É o mínimo que tem. Tá certo. Pastor, vamos fazer o seguinte: deixa uma mensagem aí para a igreja brasileira e o povo evangélico de Osasco. Então, primeiro, como eu estava falando, está na hora da igreja se unir, está na hora da igreja quebrar essas barreiras, está na hora da igreja tirar a prepotência, os pastores, todos nós, e vestirmos a camisa da humildade, a camisa de Cristo, a camisa da unidade, a camisa que faz a diferença, pregar o evangelho a quem precisa, parar um pouquinho de falar de prosperidade, falar um pouco mais do evangelho, da razão de sermos, da razão de vivermos. E essa é a razão de sermos cristãos, levarmos as boas novas às pessoas, que nós estamos esquecendo, dentro de um quadro geral de tudo que a igreja vive hoje, desse momento inflado da igreja, desse momento que a igreja está inchada. Chegou a hora a gente levar as boas novas. Tem muita gente esperando um recado de boas novas. Esse é o recado que eu deixo para você. Quero mandar um abraço. Pode mandar um abracinho aqui? Pode, com certeza. Quero mandar um abraço para o nosso querido secretário do Conselho, pastor Elias Ferreira, que eu brinco que ele é mais importante que o presidente. O presidente está há 6 anos e está há 8, 9 anos como secretário. Mudam os presidentes, mas o secretário continua. Um abraço para ele, pastor Alves, bispo Cordeiro, pastor Sérgio Cruz, apóstolo Paulo Jesus, alguns dos nossos diretores do Conselho de Pastores. Quero deixar esse grande abraço e beijo, que Deus abençoe você que está assistindo agora. Bem, maravilha. Pessoal, estamos agora chegando aos instantes finais dessa entrevista maravilhosa com o pastor Reinaldo Mota, presidente do Conselho de Pastor de Osasco e pastor da Igreja Casa Gospel, tá certo? Quero agradecer, pastor, a sua presença, tá certo? E as suas considerações finais. Obrigado, assim, de coração. Visão do Reino agora vai estar assim, sintonizado comigo. Maravilha. Eu quero estar cada vez mais sintonizado com você. Lindo trabalho. Reverendo, continue nessa empreitada. Visão do Reino é muito importante. A unidade do Reino que você tem feito, trazendo diversas visões dentro da mesma visão, que é a visão do Reino de Deus. Obrigado pelo privilégio, pela honra de estar aqui contigo. Obrigado. Espero voltar outras vezes, né? Com certeza, vai voltar sim. Eu agradeço a sua presença. Pessoal, estamos encerrando esse vitrine, tá certo? Vamos terminar aí com o VT da Marcha para Jesus. Nós não tivemos, pastor, inclusive ainda o VT da última, que foi recente agora. Mas vamos deixar esse VT para o pessoal e até o próximo vitrine. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Yeah.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Bem, pessoal, este foi o programa Visão do Reino de hoje, Semana da Bíblia. Não se esqueça do recado desse programa. Leia a Bíblia e a sua vida vai ser transformada. Não se esqueça também dos nossos pastores. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos os pastores do Conselho de Pastores de Osasco. Estive aí no Café de Pastores agora no sábado passado, foi uma grande bênção. Estaremos aí durante todo o ano de 2012 juntos, trabalhando com vocês, tá certo? Aqui nós somos servos da Igreja de Cristo na Terra. Vocês sabem que o programa Visão do Reino não tem denominação religiosa, ele é um programa livre. Aqui nós estamos para apoiar o Reino de Cristo. Então não importa se você é quadrangular, batista, assembleiano, não importa. Aqui, se você crê na palavra de Deus e divulga o Reino de Deus, você tem um lugar especial neste programa. Um grande abraço para vocês, quero agradecer a audiência e não se esqueça, semana que vem mais programa Visão do Reino aqui pela TN Brasil, às 16 horas na terça-feira, recebendo aqui Pastor Johnson, coordenador, diretor do Seminário Teológico Vale da Bênção. Até a semana que vem e, se Deus quiser, Deus te abençoe.